Bom, Carlos Diego Ferreira vai enfrentar Gregor Gillespie. Vamos ouvir aqui a análise do nosso capitão. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, aquela ladainha de sempre. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui nos links da descrição e participem do nosso grupo do Telegram. E ajude a fortalecer a família Round Extra. Contribui aí para nosso canal continuar se mantendo, beleza? Bom, capitão, vamos começar falando aqui do brasileiro. O Carlos Diego Ferreira, seu garoto. É seu garoto ainda ou já deixou de ser seu garoto? Não, Carlos Diego Ferreira não é um garoto, ele já foi promovido, ele não precisa mais do seu capitão, ele já é um homem de verdade. Bom, estreou no UFC em 2014, entrou já com uma finalização. Teve uns deslizes ali no início de sua carreira dentro do UFC, capitão, mas para Beneil Dariush e Dustin Poirier, veio numa sequência absurda de vitórias. Nas últimas 3 lutas venceu o Mairbek Taisumov, meu Deus, que nome. Venceu o Anthony Pettis. Não é tão difícil assim. Mairbek. Eu acho que é Mairbek. Acho que é mais difícil por causa do SR aí. E perdeu novamente capitão para o Beneil Dariush nessa última luta por uma decisão dividida. Eu queria que você fale um pouquinho sobre essa luta. O que você vê aí do Carlos Diego Ferreira? 17 vitórias, 3 derrotas. O que ele vai estar trazendo de armas para enfrentar Gregor Gillespie, capitão? Bom, então, esse garoto aí, Carlos Diego Ferreira, um cara que eu realmente acompanho desde o início da carreira, inclusive só mencionar essa primeira luta dele contra o Colton Smith, que foi uma das coisas mais legais, porque ele conseguiu a queda e ao invés dele ir pegar as costas, ele foi direto no mata-leão, sabe? E recentemente isso aconteceu num evento dos caras irem direto no mata-leão, sem ganchos, e eu falei... Há muito tempo eu não vejo esse tipo de coisa. Eu acho que eu não via desde que o Carlos Diego Ferreira fez. Ele teve alguns problemas, inclusive, se eu não me engano, caiu no doping, ficou 2 anos suspenso, voltou contra o Jared Gordon, que ele conseguiu um nocaute no primeiro round, e ele conseguiu uma sequência muito boa, principalmente contra russos. Ele venceu o Rustam Khabilov, ele era muito azarão. Ele venceu o Mairbek Taisumov, também muito azarão. E aí o povo começou a reparar que talvez existisse algo diferenciado a respeito dele. Eu já tinha falado, né? Mas tipo assim, o que aconteceu é que ele virou um lutador de pressão muito fenomenal. Ele trabalha muito bem nas 2 bases, ele tem um bom pisão frontal, ele usa muito bem essa levantada do joelho para conseguir encurtar a distância, ele finta bastante. Então, se você vê contra o Taisumov, o diferencial aqui o Taisumov é um contragolpeador de altíssimo calibre, um dos melhores contragolpeadores que você ia encontrar nessa divisão dos leves. O Carlos Diego colocou tanta pressão e tantos golpes nele que eventualmente ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que contragolpear. Para vocês terem uma noção, ele deu o dobro de golpes do Taisumov. Ele deu 329 golpes e o Taisumov deu 160 durante a luta toda. E outra coisa é que 145 desses 329, praticamente metade, foram no terceiro round, que foi espancamento, né? Mas aí é essa questão de colocar tanto volume que o contragolpeador não sabe bem o que contragolpear. O que causou as derrotas dele pro Beneil Dariush, tanto na primeira luta quanto na segunda luta, é que ele não parecia muito capaz de conseguir defender as quedas e ele estava lidando com um cara que é muito sólido no chão. Beneil Dariush é um dos melhores grapplers que você vai encontrar na divisão dos leves. E a grande questão a respeito do Carlos Diego Ferreira, que a gente viu também nessa luta contra o Rustam Khabilov, é que ele vai ser quedado. Ele não tem uma defesa de quedas tão boa assim, ele não tem uma força física tão grande, mas ele consegue se levantar de basicamente qualquer situação. Ele é um cara extremamente ágil, ele tem diversas raspagens a partir da meia guarda, da guarda, e ele consegue inverter posição com muita facilidade. Então, ser quedado não é o grande problema. O problema é encontrar um cara com a capacidade de segurar ele. Ainda por cima, o Dariush tem uma trocação de alto nível e ele quase partiu o Carlos Diego no meio com uma joelhada ainda no primeiro round, o que com certeza não ajudou. Ainda assim foi uma luta bem parelha, ela foi para decisão dividida, apesar de eu não ver como pontuar a luta para o Carlos Diego Ferreira. E uma coisa que vale dizer também é que o Carlos Diego, mesmo que ele seja um cara já mais velho, já tenha 35 anos e tenha passado, em teoria, os melhores anos da carreira dele suspenso, ele tá numa condição física muito invejável. Ele tem gás não só para 3, ele tem para 5 rounds, para 10 rounds, para quantos rounds você quiser, pelo menos até o momento a gente pode presumir isso. Tem um jogo de jiu-jitsu de alto nível, tem
uma ótima trocação, tem um bom boxe, trabalha muito bem nas duas bases, tem bons chutes, tem boas joelhadas, bom poder de nocaute também. É um cara muito completo. Eu acho ele realmente encrenca. Eu acreditava que ele venceria essa segunda luta contra o Beneil Dariush. Acabou não conseguindo. Acho que não seja um grande demérito também, porque o Dariush é um dos melhores lutadores que você vai encontrar nessa categoria. E até o momento, ele só tem derrotas pro Dariush e pro Dustin Poirier, que é o melhor lutador da categoria, comprovadamente, agora que o Khabib aposentou. Então, eu não acho que sejam grandes deméritos. As outras lutas dele praticamente não foram parelhas ou competitivas. Então, a gente ainda está meio que tentando situar ele dentro do top 15, e algo que também está acontecendo com o oponente dele, que a gente vai discutir agora. Capitão, do outro lado aí, outro guerreiro aí, o Gregor Gillespie, estreou no UFC em 2016 contra o Glaico Franca, veio aí numa sequência bacana de vitória, invicto, até vencer Vince Pichel por finalização em 2018 e Yancy Medeiros em 2019. Na sua última luta, ele acabou sendo derrotado pelo Kevin Lee em novembro de 2019 por um nocaute técnico no primeiro round, né? Já vai fazer quase 2 anos aí, 1 ano e meio aí, sendo um pouco mais generoso com ele, de inatividade do Gregor Gillespie. Quero que você traga para nós essas informações e o que ele vai estar trazendo, capitão, de ferramentas para enfrentar aí o CDF. Então, o Gregor Gillespie, de muitas formas, ele tem um jogo muito absurdo para a categoria. É um dos melhores wrestlers, sem dúvida, nessa categoria. E é um cara com uma pressão, um gás muito impressionante. Ele não tem um tipo físico que se adequa muito bem aos leves. Inclusive, a maior parte das pessoas achava que ele deveria descer para a categoria dos penas desde o início desde o início da carreira dele no UFC, e eu acho que isso ficou muito evidenciado nessa luta contra o Kevin Lee, que não só ele não conseguiu as quedas com facilidade, mas ele também foi muito rechaçado em toda a aproximação por um cara que era visivelmente muito maior do que ele. Mas só que não precisava dessa luta contra o Kevin Lee, até mesmo a luta contra o Yancy Medeiros, que ele dominou a ponto de só ter tomado um golpe ao longo de toda a luta, que durou 2 rounds completos, já dava para ver uma diferença física muito grande. A questão é que ele tem uma técnica muito boa, ele tem uma força física e um gás muito impressionantes, e ele consegue lidar com isso, mas eventualmente é algo que vai cobrar. Eu acho que o Carlos Diego Ferreira não seja um cara que tenha uma diferença física muito grande, ele é mais alto, ele vai ter uma envergadura maior, mas ele não é um cara realmente pesado para a categoria dos leves. Mas em relação ao que o Gregor Gillespie faz, a questão é que ele é meio carrapato, ele é desse estilo de wrestling que eles podem até deixar você levantar, mas ele vai estar com algum gancho em você, ele vai estar segurando você de alguma forma para poder te jogar no chão quantas vezes for necessário. Então, se você ver, antes dessa derrota para o Kevin Lee, ele estava vindo de vitória em cima do Vince Pichel e em cima do Yancy Medeiros. É importante notar que essas duas lutas acabaram no segundo round, elas não seguiram para o terceiro. E ainda assim, ele conseguiu 7 quedas em uma e 6 quedas em outra, porque os caras não tinham o que fazer, eles estavam sendo constantemente jogados no chão. E ele tem um jogo de grappling muito fino. Ele é muito bom no quesito. Ele tem uma trocação decente também, apesar que isso praticamente não aparece, porque o jogo de grappling dele é uma coisa muito assustadora. Funciona muito bem e não existe motivo para ele sair desse jogo. Se eu não me engano, ele também é um dos caras que tem mais credencial no wrestling que você vai encontrar dentro da divisão dos leves. Eu tenho que me lembrar aqui das credenciais que são, mas eu acho que é uma coisa que a gente consegue ver pela aplicação. Ele foi campeão da primeira divisão da NCAA, que é um título de altíssimo nível, e foi campeão nacional. Só que as grandes questões que a gente encontra muito a respeito do Gillespie, não só essa questão do tamanho, mas a questão de ele já ter 34 anos de idade e míseras 14 lutas. Para efeito de comparação, o Donald Cerrone tem 3 anos a mais e tem 30 lutas a mais. Ele definitivamente é um cara que, assim, ele já passou da idade de ser um prospecto. Na verdade, ele já passou da idade que a gente deveria ter estabelecido o nível do talento dele. Só que ele ainda não enfrentou a competição de alto nível, e o fato dele ter ficado um ano e meio parado não ajuda. Ele estava com luta marcada contra o meu garoto Brad Riddle, que infelizmente foi adiada no dia por conta de Covid. Se eu não me engano, estava com o corner. Na verdade, não era o corner.
tava com o Alexander Volkanovski, que é parceiro de treinos do Brad Riddell. E por isso a luta foi cancelada e essa luta contra o Carlos Diego foi marcada pouco depois. O que é interessante aqui também é que esse corte de peso, cara, ele teve que cortar o peso com um prazo bem curto, logo depois de ter cortado. Vai ser ótimo ver ele de volta ativo, porque eu ainda acho que ele é um dos caras mais talentosos em quesito de wrestling e grappling que você vai encontrar nessa categoria. Ele é realmente muito técnico no quesito, tem um ground and pound muito bom, tem finalizações muito boas, troca surpreendentemente bem, como eu falei, não é uma coisa que aparece muito no jogo dele, mas é uma coisa que ele faz muito bem. Só que meio que a questão pro Gillespie é que é agora ou nunca. Porque apesar dele estar bem no ranking, a questão é que ele não venceu ninguém mesmo, pra gente pensar que ele vai ser algum tipo de top. O melhor nome que ele tem no cartel foi do Vink Pichel, que é um cara que, se eu não me engano, nunca chegou a tocar o top 15 da categoria dos leves. Então, essa é a oportunidade para ele, tá encontrando um cara que aceita bem o tipo de jogo dele, mas que ainda assim vai testar ele de uma forma bem sólida. Eu tô ansioso pra ver esse confronto aí, capitão. Bom, 1,75 de altura tem o Carlos Diego Ferreira contra 1,70 de seu adversário, 1,88 de envergadura contra 1,80. Os dois destro, capitão, como é que você enxerga o casamento de estilos entre os dois? Como é que você acha que essa luta vai acontecer? É uma luta boa ou não para o brasileiro? Tô curioso, capitão, quero saber sua análise aí sobre essa luta. Cara, eu acho que o mais interessante a respeito dessa luta é que a gente tá encontrando um cara que pode quedar de forma incessante contra um cara que pode se levantar também de forma incessante. Tipo assim, o Carlos Diego, ele já se levantou estando cansado, ele já se levantou contra o Beneil Dariush quando ele estava prejudicado, quando ele tinha tomado um golpe no corpo extremamente potente. Então eu realmente acho difícil de crer que o Gillespie vai conseguir estabilizar ele com facilidade quando ele não estava conseguindo estabilizar nem grapplers abaixo do nível do Carlos Diego, como o Vink Pichel e o Ancy Medeiros. A grande questão será que o Carlos Diego vai conseguir destravar as mãos, vai conseguir se livrar da pegada do Gillespie com facilidade? Eu acho que é quase inevitável que uma queda aconteça. Inclusive, se tivesse uma aposta de vai acontecer pelo menos uma queda, eu diria, coloca a casa aí. Porque não são, apesar de serem caras com poder, que serem caras que sabem trocar, o jogo deles casa muito para ser esse tipo de confronto, que vai ser quão facilmente o Carlos Diego consegue levantar e quão facilmente ele consegue se livrar dos grampos que o Gregor Gillespie vai tentar colocar em cima dele. Não grampos que eu falo, não os ganchos de pegada de costas, mas o fato dele estar constantemente travado, com as mãos travadas, segurando você, porque se ele tiver isso, ele vai conseguir te jogar no chão a luta inteira. Você tem que dar um jeito de quebrar. Esse aqui tem que ser o plano A, não necessariamente levantar, mas o que você vai fazer quando levantar. Posicionamento eu acho que é extremamente importante para o Carlos Diego, mas só que essa é uma coisa que eu não me preocupo tanto, porque o jogo dele é muito voltado a impressionar, muito voltado em colocar o oponente dele de costas para a grade. Então o que ele precisa ficar esperto é nas quedas que vão vir quando o Gillespie estiver numa situação precária de posicionamento, que ele vai estar encostando na grade, e se ele se jogar na queda, o Diego tem alguma coisa que ele possa fazer a respeito? Ele consegue entrar como joelhada, ele consegue trabalhar alguns chutes frontais para deixar esse receio? O Gillespie tem um boxe bem legal também, não é um cara que vai ficar na trocação só tomando pancada, mas acho que a grande questão é como bem ele vai trabalhar esse boxe para conseguir entrar no clinch e conseguir o show de quedas dele. Essa é uma das lutas mais interessantes estilisticamente para mim do card inteiro, porque em tese o que o Diego faz complica o Gillespie, só que o que o Gillespie faz também complica o Diego. Os dois vão estar trabalhando com muita energia, com muito gás e precisando puxar essa energia o tempo todo, um para quedar e o outro para se livrar da situação que a queda colocou ele. Então eu acho que a luta vai meio que se definir em quem fica frustrado ou cansado primeiro, porque se o Gillespie conseguir chapar o Diego no chão e o Diego não conseguir levantar, eu acho muito difícil que a luta progrida de uma forma que favoreça o Diego.
Se o Diego conseguisse levantar a ponto do Gillespie não conseguir com a mesma facilidade colocar ele de volta no chão, a luta pode transcorrer de uma forma muito ruim para ele subitamente. Então, isso é o que é mais interessante para mim nessa luta. Estou animado. Também estou, capitão. Bom, tá aqui a nossa análise. Se você concorda com o capitão, deixe um comentário. Se discorda também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Essa é a maneira gratuita de você contribuir com o nosso canal. E se você quiser ser um membro prêmio do nosso canal Round Extra, link na descrição. Apenas R$ 12,90 e você vai receber o palpite dessa luta e de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Beleza? A gente se vê na próxima análise.